Olá, amigo do YouTube, e aí, tudo tranquilo? No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos conhecer todos os aviões produzidos pela Boeing a partir da era jato. Então senta aí, pega uma pipoquinha, um pão, toma o teu suco, o teu refrigerante, senta numa cadeira confortável que hoje é um vídeo histórico do nosso canal. Solta a vinheta e bora pro vídeo. Antes de a gente começar, precisamos fazer algumas considerações em relação ao conteúdo desse vídeo. Esse vídeo vai se tratar historicamente do início da era jato até os dias atuais, porque é uma peculiaridade da Boeing, tá? Antes da era jato, a Boeing era muito forte no setor militar. Ou seja, ela produzia aeronaves militares, principalmente para a Primeira e Segundas Guerras Mundiais, só que ela não produzia aeronaves para o setor comercial, diferentemente de outras fabricantes como McDonnell Douglas, Fokker, que eram muito fortes no setor comercial lá desde os anos 20 e 30. Pós Segunda Guerra Mundial, a Boeing começou a focar na área comercial da aviação, beleza? Entendido esse período histórico, vamos iniciar a era a jato. Como que a era a jato começou na Boeing? Primeiro vamos lembrar que o primeiro avião a jato foi o Comet. Foi o início de uma revolução na aviação, onde nós teríamos aeronaves com motores a jato, que seriam muito mais eficientes e realizariam voos muito mais rápidos que as aeronaves de motor a pistão, certo? Só que o Comet, como eu e você nós sabemos, inclusive aqui no canal tem um vídeo específico dessa aeronave, ele sofreu com acidentes aéreos. Então o sucesso do Comet foi afetado por conta desses acidentes que chegaram até a culminar num aterramento, como vocês sabem, certo? Em cima disso, a Boeing viu que havia uma demanda por aeronaves a jato e que o Comet, infelizmente, que seria um concorrente duríssimo para uma aeronave a jato da Boeing, estava fora do caminho, porque estava aterrado. Então a Boeing começa lá no início dos anos 50 a desenvolver uma aeronave a jato. Uma aeronave que teria 4 motores. Inicialmente essa aeronave estava sendo desenvolvida para o setor militar, mas também poderia ser utilizada no transporte de passageiros. Essa aeronave veio se tornar o Boeing 707. Nesse desenvolvimento, a Boeing teve uma parceria muito forte da Pan Am, e a Pan Am foi a companhia aérea de lançamento do 707, certo? O primeiro voo de um 707 ocorreu em 20 de dezembro de 1957, sendo a sua estreia na aviação comercial em 26 de outubro de 1958. Essa aeronave fez tanto sucesso que na época foram fabricadas 1.010 unidades. O alcance de um 707 poderia chegar até 4.800 km, a depender aí da versão. Número de passageiros, o 707 poderia transportar 180 pessoas na versão mais desenvolvida, é claro. Uma curiosidade é que o 707 ele sofreu muito no quesito vendas, tá? Claro, pensa, uma nova aeronave com novos motores, quem que não ia ficar com o pé atrás para comprar, certo? Só que a Boeing teve ali um pitadinho de sorte. Durante uma corrida em Seattle de lanchas, a Boeing teve uma ideia brilhante. Por que não nesse evento, já que estariam presentes magnatas, pessoas influentes na aviação na época, por que não fazer uma demonstração com o 707? Pois bem, foi feita essa demonstração, só que colocaram um piloto meio doidinho para fazer essa apresentação. Inclusive eu já contei a história dele, é o Tex Johnston, e ele fez aquela manobra conhecida como túnel barril, que o 707 virava de cabeça para baixo em um movimento contínuo. Inclusive eu ainda não fiz um vídeo sobre isso, eu vou fazer como que é possível, né? Um 707 realizar essa manobra. Na época o Tex Johnston realizou essa manobra, impressionando todos que estavam ali presentes, e aquelas imagens rodaram o mundo e ajudaram nas vendas do 707. A partir daquele dia, o 707 começou a bombar em termos de venda e alavancou as vendas na Boeing, certo? Então essa é a história do 707, que foi a primeira aeronave produzida em larga escala pela Boeing. Vamos pular o 717. O 717 não é dessa época, tá, pessoal? O 717 é lá no final e a gente vai para o 727. Pois bem,
Pós 707 vieram outras demandas, já que o sucesso com aeronaves a jatos estava consagrado, começaram a surgir outras oportunidades para que outras aeronaves surgissem. Surgiu a primeira demanda. Necessitava-se de uma aeronave menor para atender cidades menores e, consequentemente, com pistas menores, pistas de terra inclusive. Então, 3 companhias aéreas começaram a solicitar 3 aeronaves diferentes para a Boeing. Eram elas a United, a American Airlines e a Western Airlines. A United queria uma aeronave que fosse capaz de pousar em aeroportos de elevada altitude. A American queria um bimotor, já pensando em termos de custos, porque um bimotor seria muito mais econômico que um quadrimotor ou que um trimotor, certo? Já a Western queria um trimotor, um projeto totalmente diferente. E no fim, foi o projeto da Western que foi escolhido e que veio a tornar o 727. Então a Boeing oscilou em 3 opções, sendo que a opção da Western, que era por um trimotor, foi a escolhida. Então ela iniciou o projeto do 727 lá em 1961, 1962, aproveitou grande parte da tecnologia do 707 no 727 e por isso que eles são muito parecidos. A frente do 707 lembra muito do 727 e vice-versa. A companhia aérea de lançamento, claro, foi a Western, porque o projeto dela foi escolhido. Lembrando que ainda existem 727s em atividades pelo mundo, 727 cargueiros. 727 de passageiros foi aposentado esse ano lá no Irã. A estreia foi em 1º de fevereiro de 1964 pela Western, foram 1.832 unidades fabricadas e o alcance dessa aeronave poderia chegar até 4.500 km, sendo a maior versão capaz de transportar 140 passageiros. Uma curiosidade é que em 1959, o presidente da BEA, que era uma companhia aérea britânica atuante entre 1943 e 1974, sugeriu que a Havilland Company e a Boeing trabalhassem junto no projeto do 727. Só que os engenheiros das companhias não entraram em acordo e por isso você tem hoje 727 e o DH-121, que foram concorrentes, mas eram para as duas ter desenvolvido o 727 ao mesmo tempo. O último 727, para quem não sabe, foi entregue em setembro de 1984 à antiga Federal Express, atual FedEx. 737. Agora a gente chega naquele que é o avião mais fabricado de todos os tempos na aviação comercial. Mas por que surgiu essa aeronave, não é mesmo? Os primeiros projetos e ideias começaram a aparecer lá em 1961, 1962. Verificou-se que na aviação comercial da época precisava de uma aeronave a jato, tivesse capacidade entre 50 e 60 passageiros, que tivesse ali uma baixa autonomia de até 2.000 km, ou seja, era uma aeronave menor ainda que o 727 para atender cidades menores que o 727 estava atendendo. Então, era uma nova demanda. As demandas iam surgindo, a Boeing ia fabricando as aeronaves. Então, após receberem garantias de que o seu projeto de uma aeronave bimotora menor não seria cancelado, companhias aéreas como Lufthansa começaram a realizar encomendas que fortaleceram o projeto do 737 na Boeing. Estreou na aviação em 10 de fevereiro de 68 pela Lufthansa. Ao todo, presta atenção, foram fabricados até hoje 10.400 unidades. Seu alcance na versão 100 era até 1.860 km. Lembrando aí que o 737 ainda é produzido, infelizmente a Max está aterrado por conta dos acidentes aéreos que ele esteve envolvido. O 737 já teve tantas versões, 100, 200, 300, 400, a família NG. Pós 737, nós temos o 747. O 747 ele é derivado de um projeto, de uma concorrência que a Boeing participou. Para quem não conhece, a concorrência foi lá nos anos 60, foi para uma aeronave que a USAF precisava para realizar transporte de grandes materiais bélicos. Quem venceu essa concorrência foi a Lockheed e daí surgiu o C-5 Galaxy. Desse projeto que a Boeing, dessa concorrência que a Boeing participou, ficou ocioso na empresa um projeto de uma mega aeronave. E esse projeto foi aproveitado para uma aeronave comercial. E esse projeto é o 747, para quem aí não conhece. Daí que se derivou o 747. Ele não, diferentemente de aeronaves anteriores, ele não foi desenvolvido a partir de uma demanda. Ele foi um projeto reaproveitado de uma concorrência por uma aeronave solicitada pela USAF. Beleza? Primeiro voo do 747 foi lá em 1969, a estreia em 1970 pela Panam. A Panam participou diretamente do projeto do 747, para quem não sabe. Número de 747 fabricados, 1.552 unidades.
Lá na versão 100, o alcance já era de 9.600 km e pode transportar até 600 passageiros. Para quem não sabe, essa aeronave deu muito certo nas regiões de alta densidade, como por exemplo lá no Japão, na Coreia do Sul, onde eles precisavam de aeronaves enormes e com baixa autonomia, né? E surgiu a versão SR do 747. Então grandes operadores japoneses utilizavam o 747, como a JAL utilizou, se eu não me engano, 123 747 ao longo da sua história, porque o 747 foi extremamente útil para eles. O 747 tinha grande capacidade, então lá como é um país com índice populoso muito elevado, o 747 caiu muito bem para as companhias aéreas. 757, pois é, o 757, o objetivo dele era substituir o 727. Era para ser um 727 alongado inicialmente, só que o 727 alongado não agradou nenhuma companhia aérea. Então aqui a gente tem uma segunda transição na aviação dentro da Boeing. As companhias aéreas não queriam aeronaves trimotores ou quadrimotoras mais, por conta dos custos. Por conta de que nos anos 70 nós tivemos ali as primeiras crises envolvendo o petróleo, onde o preço do petróleo foi lá nas alturas, então necessitava-se de aeronaves menores, mais econômicas, com menos motores para que se houvesse menos custos com combustível. Em cima disso, foi desenvolvida a primeira aeronave bimotora de corpo longo na Boeing, que foi o 757, tá? O 757, em cima dessa demanda, uma aeronave maior, com menos motores, fez seu primeiro voo em 1982. Sua companhia aérea de lançamento foi a Western Airlines. A estreia na aviação comercial foi em 1º de janeiro de 1983. Até hoje foram fabricados 1.049 unidades. Seu alcance na versão 200 é de até 7.200 km. Pode levar até 230 passageiros e foram desenvolvidas apenas duas versões, 200 e 300, tendo aí dentro dessas versões subversões, as versões Kombi, por exemplo. Uma curiosidade do 757 é que, como eu já disse, ele representa o início dos bimotores na Boeing. A partir do 757 para frente, começou a ser revista aquela ideia de trimotores e quadrimotores na aviação. Pois bem, a próxima aeronave a ser produzida pela Boeing foi o 767. Pois bem, como que surge o 767? O início do 767 necessitava-se de aeronaves de corpo largo que tivesse apenas 2 motores. Então, a Boeing começou a trabalhar no projeto que foi designado de 7x7, seria uma aeronave de corpo largo, ou seja, com mais de um corredor, que tivesse apenas 2 motores. Então você imagina, o 767 ele representa o início do fim do 747, porque ele foi um projeto que deu certo e que em pouco tempo foi fabricado. A companhia aérea de lançamento dele foi United, seu primeiro voo foi em setembro de 81, a estreia na aviação em 8 de setembro de 82. Foram fabricados 1.161 767, seu alcance nas versões de longo alcance era de 12.600 km. Pode transportar até 300 passageiros. Teve basicamente 3 versões, a 200, 300 e a 400. Uma curiosidade dele é que ele foi desenvolvido ao mesmo tempo do 757 e por isso aqui é um choque de datas, tá? Lá no 757, se vocês repararam, o primeiro voo foi em fevereiro de 82 e aqui no 767, o primeiro voo foi em setembro de 81. Então o 767 voou primeiro que o 757. Isso porque eles foram desenvolvidos ao mesmo tempo. Próxima aeronave, 777. Esse sim é o fim do 747. É o fim aí do A380, é o fim de todos os quadrimotores, dos trimotores, dos DC-10, do MD-11, tá aqui no 777. Lá na década de 90 surge uma outra demanda. Necessitava-se de uma aeronave de longo alcance, de corpo largo e que tivesse apenas 2 motores. Em cima disso surge o 777. O 777 ele aproveitou muita da tecnologia do 767. Inicialmente era para ser, na verdade, um 767 maior, só que as companhias queriam uma aeronave nova, que seria uma aeronave que tivesse outros recursos, fosse mais tecnológica e mais segura. E hoje o 777 é um dos modelos mais seguros do mundo, tá? Entretanto, como o 777 era inicialmente para ser um 767 maior, muita da tecnologia do 767 foi incorporada no 777. Inclusive, em termos de estética, o 777 lembra muito o 767. Porque muitas das coisas do 767 foi aproveitado no 777X.
no 777, desculpa. Lembrando que cada aeronave dessa que eu tô falando tem um vídeo específico aqui numa playlist no nosso canal. A estreia do 777, o primeiro voo dele, melhor dizendo, foi em junho de 94, pra você ver que ele é uma aeronave recente. Sua estreia na aviação foi em junho de 95. A companhia aérea de lançamento United até hoje foram fabricadas 1.610 unidades. Seu alcance na versão 200 passava de 14 mil quilômetros. Pode levar até 450 passageiros na versão 200. Tem a versão 200, 300, 400, mas está sendo desenvolvido a família X, que inclusive está em atraso por conta do GE90, certo? A General Electric lá está sofrendo para resolver um problema do GE90X, ok? Vamos lá para a última aeronave produzida pela Boeing. Nosso vídeo já está chegando ao fim, como eu disse, vai ser longo. É o 787. O 787 incorpora muita tecnologia das aeronaves anteriores. Qual é o seu diferencial? É a primeira aeronave feita de fibra de carbono. Tá no material, é um avião muito mais leve que os aviões anteriores. Utiliza 2 motores extremamente econômicos e é uma aeronave de longo alcance. Ou seja, o 787 é a aeronave que mais atende as companhias de médio e de grande porte. As companhias de mega porte, digamos assim, já se encaixa mais no perfil do 777, certo? Uma curiosidade até que eu esqueci de falar no 777 é que ele foi o primeiro avião fabricado computacionalmente. Ele foi todo modelado em programas de computadores. Foi a primeira aeronave a passar por esse processo. No 787 ele foi modelado em computador, mas ele não foi o pioneiro nisso. Então eu não posso falar aqui para vocês que ele foi o pioneiro. O pioneiro foi o 777. O 787 é pioneiro em termos de materiais, é totalmente em fibra de carbono. E ele é a aeronave aí que mais agradou até hoje, porque ele é leve, ele tem uma capacidade considerável, é para médio transporte, não é uma aeronave de grande transporte, sua capacidade é até 250 passageiros. É uma aeronave nova, só tem a versão 8, 9 e 10, tá? Foi lançado na aviação pela ANA em 2011, voou pela primeira vez em 2009, setembro de 2009. Até hoje foram fabricadas 882 unidades, seu alcance pode ser até de 14.300 quilômetros. E hoje aí é a aeronave com mais tecnologia embutida na Boeing. O seu projeto inicial era para ter sido um avião supersônico, só que não foi para frente por conta dos custos, tá? E esses problemas envolvendo os custos estão sendo solucionados hoje aqui, enquanto você está ouvindo esse vídeo. Tem gente estudando para reduzir os custos de aeronaves supersônicas, e no futuro sim aeronaves supersônicas estarão presentes aí nos aeroportos do mundo. Então aqui no 787 encerra-se todo esse ciclo de produção na Boeing. Nós temos ainda o 797, só que esse projeto nem foi confirmado, nem há indícios de que ele está sendo desenvolvido. Mas o 797 ele já começa a tomar moldes em termos de negociações, porque ele é a primeira aeronave que já pode incorporar a tecnologia artificial a ponto de substituir um dos membros da tripulação e deixar apenas o piloto no cockpit. Mas 797 é um vídeo específico, merece um vídeo só para ele. É uma aeronave ainda que está, como eu disse, nem está sendo desenvolvida, mas existe muita especulação em cima e merece só um vídeo separado, beleza? Espero aí que você tenha gostado de conhecer toda essa história do aerojato na Boeing. Foi só um mapeamento, tá? Cada aeronave dessa tem um vídeo específico aí de 10, 12 minutos, então procura a nossa playlist de histórias de aeronaves da Boeing. Espero que você tenha gostado de todo esse mapeamento. Em breve, mapeamentos da McDonnell Douglas, mapeamentos da Fokker, da Airbus, da Embraer e de outras companhias aéreas. Um forte abraço, fique com Deus e tchau!